Olá! A expressão zero à esquerda significa quando algo ou alguém é dispensável, inútil. E na maioria dos casos isso faz sentido. Imagine o número 0270. Normalmente a gente ignora o zero à esquerda e lê apenas 270. Mas na história de hoje, esse zero fez a total diferença na vida de passageiros e tripulantes do voo Varig 254. Era 3 de setembro de 1989. Brasil e Chile se enfrentavam no Maracanã, valendo uma vaga na Copa do Mundo de 90. Porém, do outro lado do país, um outro evento se desenrolava com muito mais dramaticidade. Um Boeing 737-200, que deveria ir de Marabá a Belém, sobrevoava o espaço aéreo do país sem saber para onde ir. Um pequeno erro de navegação, uma simples vírgula, mudaria a vida de 54 pessoas. E o que deveria ser um trajeto de pouco mais de 40 minutos se transformou num voo sem rumo. Após mais de 3 horas voando, o avião ficou sem combustível e teve de fazer um pouso forçado à noite no meio da floresta amazônica. Um drama de sobrevivência que desafiou o impossível. 12 vidas foram perdidas, 42 pessoas sobreviveram, 17 gravemente feridas. Entre elas, a do homem que viu o céu ruir diante de seus olhos e que até hoje carrega as marcas dessa tragédia. 36 anos depois, recebemos no programa um dos protagonistas dessa história, o copiloto do voo 254 da Varig, Nilson Zilli, um homem que enfrentou o caos, a selva e a justiça e que está aqui para contar sua verdade. Esse é um caso real. Conheça agora a história do acidente aéreo que abalou o Brasil. Poucos desastres aéreos na história do Brasil causaram tanto impacto quanto o voo 254 da Varig saindo de Guarulhos com destino a Belém. Um erro aparentemente pequeno fez com que a aeronave se perdesse no céu e depois caísse no meio da selva amazônica. O que aconteceu ali foi mais do que um acidente, foi uma luta pela sobrevivência, um embate com a burocracia, uma batalha judicial. Hoje, 35 anos depois, nós temos a oportunidade de conversar com um dos protagonistas dessa história, Nilson Zilli, copiloto do voo 254. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, boa noite para você, boa noite a todos. Nilson, na época do fatídico voo, o senhor tinha apenas 28 anos de idade. Antes de se tornar copiloto, já tinha pilotado aviões menores, já tinha voado quase 1.000 horas de voo, sendo que 442 horas em Boeing 737. Queria que o senhor contasse um pouquinho da sua carreira até se tornar copiloto da Varig, uma das melhores companhias aéreas do mundo. Esse é um sonho desde pequenininho, né? Desde criança que eu sempre tive vontade de ser piloto. É uma profissão que entra no sangue que eu não consigo explicar como. E eu trabalhava com meu pai, comecei a trabalhar muito cedo, mas a minha vontade era voar, 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 voar. E eu achava que para ser piloto comercial, o meu grande barato era piloto comercial. Tinha que passar pela FAB. Então, aos 15 anos de idade, comecei a estudar para fazer a EPICAR, né, a Escola de Preparatória de Cadete do Ar. Mas eu não passei. E, consequentemente, falei assim, quer saber? Eu vou dar seguimento ao trabalho do meu pai. E comecei a trabalhar. Mas o sonho da aviação sempre estava ali dentro de mim. Tanto que meus melhores passeios eram quando eu ia para o aeroporto e ficava vendo ali os aviões e aquele trâmite todo, a tripulação descendo, entrando. E a grande pergunta era como que aquilo tão pesado voava, deve ser muito difícil. E assim, os anos foram passando, até que um belo dia, eu fui resolver um problema com meu pai no escritório e tinha um senhor com ele lá. Aí, meu pai me apresentou para esse senhor e ele disse que ele era comissário da Varig. E virou bem e falou assim, você não quer mais voar? Aí eu olhei para ele, né? Sentei e falei assim, não, mas eu tenho maior vontade de voar.
falei para ele o que eu achava, né? Ele, não, muito pelo contrário. A maioria dos pilotos da Varig não passaram pela fábrica. Eu acho, como pode? Aí ele me explicou ali. E eu, na semana seguinte, já estava indo fazer o meu exame de saúde, né? Que a gente tem que fazer, tem que ter uma carteira de saúde internacional para poder aprender a voar, né? Então, eu fui direto para o meu sonho. E trabalhava com meu pai, fazia horas de voo aos finais de semana, lá no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E daí a coisa foi acontecendo. Aí eu fiz a minha primeira prova da Varig, em 1985, e eu sabia falar inglês e, consequentemente, não passei na prova. Mas, no ano seguinte, a gente já estava inscrito automaticamente. Aí eu me dediquei um ano inteirinho, no inglês. E fui fazer a prova e deu certo. Aí foi uma glória, né? Foi uma realização, porque o meu grande sonho era ser piloto da Varig, né? Esse era o meu grande sonho. E na Varig tinha o avião que eu queria voar. E o avião que eu queria voar era o DC-10, que é o avião que até hoje eu acho muito lindo, né? DC-10, DC-11, eu acho fantástico. E daí eu passei na Varig, fui fazer o curso na escolinha da Varig, em Porto Alegre, na Evaer, e lá nós concluímos o curso, né, eu e os meus colegas. Eu fiquei voando na base de Porto Alegre, na Sul, que era uma empresa da Varig. Fiquei voando Bandeirante, foi uma ótima escola para mim. E no dia 1º de setembro de 88, eu fui demitido da Rio Sul e admitido na Varig para voar o 737. E foi assim uma coisa fantástica, né? Eu recebi o uniforme da Varig, o cap da Varig, a mala da Varig, estava fazendo ground school do 737. E a primeira vez que eu tirei o 737 do chão foi em Manaus, Port of Spain, no Caribe. Eu simplesmente fiquei todo arrepiado, né? Foi uma das melhores emoções que eu tive na minha vida. E ali eu fui aprendendo. O meu instrutor, uma pessoa simplesmente fantástica, maravilhosa, um baita de um instrutor, me ensinou tudo de jato. Eu agradeço a minha vida a duas pessoas. Jesus estava ali comigo naquele momento, do posto forçado, e ao meu instrutor. E ele me mostrou tudo que aquele avião era capaz. E olha, é um baita do avião. E aí, fui aprendendo, voando. Aí fiz o meu cheque de rota, né? Eu estava apto, né? Poder voar com todo mundo. E no mês de. No dia 30 de agosto de 89, eu recebi um telegrama dizendo que as minhas férias estavam marcadas para o dia 15 de janeiro, minha primeira férias. Né? Eu ia sair de férias e quando eu retornasse das férias, eu não ia fazer o recheque de simulador, ia fazer o ground school, ou do DC-10 ou do 767. Então, a finalização daquele meu sonho estava mais próximo ainda, né? Então, eu tinha mais alguns voos. Então, eu fiz no dia 1º, né? Isso. No dia 1º, eu estava de folga, 1º de setembro eu estava de folga, e eu ia voar no dia 2, para outro lugar. Era Brasília, Araguaína, São Luís. Pernoite em São Luís.
muito bom, gostoso. Aí, o telefone toca. O telefone toca e o escalador vira bem e fala assim: Zílio, você poderia me quebrar um galho? Eu, qual? Você faz o Caravana do Oeste? E eu, com um ano de casa, não sabia dos apelidos dos voos, né? Aí eu falei assim, mas que voo é esse? É o Pinga-Pinga. Eu falei assim, não, esse voo, ou Pinga-Pinga é muito ruim. Mas qual voo é esse? É o 254. Eu falei assim, mas sabe, tá bom, mas que voo é esse? Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Brasília. Pernoite em Brasília. Brasília, Imperatriz Marabá, Belém. Pernoite em Belém. E retornar. Eu falei assim, não quero fazer esse voo não, esse voo é muito chato, esse voo é muito ruim. Não, quero fazer o meu Araguaína-São Luís. Aí, poxa, filho, me quebra um galho, eu te dou a forra que você quiser. Eu falei assim, então me deixa em casa Natal e Ano Novo. Mas mesmo assim, eu não quero fazer esse voo. Ele, poxa, Zé, me ajuda nessa. E aí, quando eu vesti a camisa da empresa, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse voo. Aí eu perguntei quem era o comandante. O comandante, sim, não vou falar o nome. Aí eu falei assim, não, esse cara não quero voar não. Porque tive uma péssima impressão quando eu conheci, e foi exatamente no meu cheque de volta, quando eu fui avaliado tecnicamente. E eu falei assim, não quero voar. Aí ele insistiu, eu pensei assim, poxa, mas se eu não soubesse que era desse comandante, eu não iria fazer o voo? Pois bem, então eu fiz o voo. Osílio, como você mesmo disse, o plano de voo tinha a previsão de sair de Guarulhos de manhã e chegar em Belém no fim do dia. Inclusive era o famoso, como você mesmo disse, o famoso pinga-pinga. Eu já peguei muito desses voos. Eu morava em Brasília, vinha visitar meus familiares em Cuiabá e o voo estava sempre atrasado, porque vinha de Rondônia, Roraima e pingava em Cuiabá de madrugada, né? E depois ia a Goiânia e Brasília. Então era um voo sofrido, só tinha de madrugada, a gente chegava e estava sempre atrasado porque vinha de outros lugares. Bom, mas na época, naquele dia 3 de setembro, Zílio, de 1989, o Brasil e o Chile se enfrentavam no Maracanã, valendo uma vaga na Copa de 90. E eu me lembro bem na época que muito se falou sobre vocês estarem ouvindo o jogo no rádio, por isso colocaram os dados errados. Qual a verdade sobre isso, né? Afinal, o que é que realmente aconteceu naquela cabine de voo para o avião decolar no sentido errado? Isso é muito simples, as pessoas não conseguem entender. Primeiro eu vou entrar no plano de voo, aí depois eu falo do jogo de futebol. Então, a Varig, ela resolveu mudar o plano de voo dela, adicionando um quarto dígito na questão rumos magnéticos. Os rumos magnéticos, até hoje, e olha que hoje a aviação está na high technology, tá? Top. Os rumos magnéticos são de 3 dígitos. E a Varig resolveu colocar um quarto dígito. E esse dígito era o decimal zero. Sem vírgula, sem ponto, sem nada. Aqui em cima existem estradas que nós chamamos de aerovias. Essas estradas, elas estão lotadas numa carta de rota, ou seja, essas aerovias. E lá nessa carta de rota tem o rumo de ida, o rumo de volta, e existem voos que estão fora de aerovia. E Marabá, Belém, é fora de aerovia. E no plano de voo, lá no campo magnético, estava escrito da seguinte forma: 0270. Sem ponto e sem vírgula.
Quando você lê um decimal, né, de 4 dígitos, e você sabe que só vai usar 3, você imediatamente você corta o zero à esquerda. É o famoso zero à E esquerda, né? Que é, a gente aprende na matemática, tem o exatamente. zero à esquerda, você corta, lê só a É, parte do é. lado direito. E lembra que antigamente, né, as pessoas mais velhas, elas tinham uma frase para menosprezar uma outra pessoa: você não passa de um zero à esquerda. Então, zero à esquerda, zero valor, né? Pois bem, então esse foi o nosso erro, tanto dele quanto meu. Bom, quero deixar claro que eu e ele fomos os 16º pilotos da Varig a errar a mesma coisa, a mesma rota. E a Varig sabia disso. E não mandou boletim informativo nenhum para a gente. Então, aquela porcaria daquele zero sem vírgula à direita induzia ao erro. Mas não foi bem esse o fator preponderante para o acidente. Por quê? Se nós dois fomos os 16º a errar, por que que só esse 16º teve o pouso forçado? Por quê? Né? Então não foi o erro de rota. Primeiro, porque era um voo de 45 minutos. E nós tínhamos autonomia para ir longe, viu? Nossa autonomia era de 3 horas e 10 minutos. Era muita quantidade de tempo de voo. E a questão do futebol foi o seguinte: quando, antes de dar um embarque em Marabá, um passageiro perguntou para a comissária se já havia começado esse tal jogo. A comissária foi até a cabine, perguntou para o comandante falou com a Marabá, ela falou com esse passageiro. Por outro lado, então, nem eu nem ele ouvimos jogo nenhum. E vou ser sincero para você, na altura do campeonato até gostaria de estar ouvindo, porque eu teria uma informação de rádio navegação. Né? Eu poderia saber aonde que a gente estava. Então, por um pouco de 45 minutos, vamos entender da seguinte maneira. Você decola em rota, estabiliza o avião, cruzeiro, ponto ideal de descida e desce. Então, após 30 minutos de voo, eu chamei Belém pedindo autorização para descer. E disse para Belém que eu estava na proa 270 e que eu não tinha contato rádio navegação. Ou seja, o nosso instrumento de orientação não estava pegando a informação de rádio navegação de Belém. Então, pois bem, num determinado ponto, estava aqui, eu estava com uns 30, 32 minutos de voo. Belém autoriza o Varig 254 a fazer uma curva à direita para interceptar a proa 0620. Então, aquela informação ou autorização, ela não batia com a realidade nossa, porque a gente estava na proa 270. Então, jamais a gente poderia fazer uma curva à direita para interceptar a final, ou seja, a proa da pista de Belém, que era 0620. Nesse momento, o comandante pega o microfone e manda uma informação para Belém, dizendo que teve uma pane no porão eletrônico. Quando ele disse isso, eu imediatamente olhei para a bússola, olhei para o instrumento dele
o valor da bússola é igual ao dele. Olhei para o meu instrumento, o valor da bússola igual ao meu instrumento. Então, ali eu vi que ele estava falando uma mentira. E por que que ele estava falando aquela mentira? Aí eu viro para ele, tive um medo danado, vou ser sincero para vocês, fiquei com medo. Virei para você, comandante, vamos voltar. Ele não. Aí eu fiquei mais tenso ainda. Nesse Comandante, momento, você já tinha percebido que tinha dado alguma coisa errada. sim, só não sabia o que era. Assim como ele também percebeu, né? Porque, para que vocês todos tenham noção, a aviação no mundo e no Brasil mudou por causa desse acidente. Hoje, o comandante não tem mais aquele poder que era da Varig. E antigamente, os comandantes na Varig era como se fosse uma vaca sagrada, né? A expressão vaca sagrada veio da Varig. Vaca sagrada na Índia, ela faz o que ela quer e ninguém faz nada, né? Então, eram vacas sagradas. Então, essa era a filosofia da companhia. Tanto que você é chamado pelo seu nome normal até você se tornar comandante. A partir daí, todo mundo esquece o seu nome e o seu nome passa a ser comandante. A comandante vai, a comandante vem, se o senhor vai, se o senhor vem. Era uma coisa muito, muito, muito forte no trabalho. Então, eu pedi a segunda vez para o comandante voltar. Eu disse, comandante, vamos voltar. Ele negativo. E eu mais tenso estava ainda. Aí eu disse, comandante, vamos voltar. 3 vezes. Na terceira vez, ele fala, não, eu digo assim, mas por que não, comandante? Bom, a gente aprende no aeroclube, na área de navegação aérea, que quando você vai de A para B, se você não encontrar B, você volta para A. Como é que eu posso dizer isso? Sabe as alternativas que todo voo tem? Então você vai, no meu caso aqui, em específico, eu vou daqui para Recife, João Pessoa, Recife. Se Recife estiver fechado, a minha alternativa é voltar para João Pessoa, que seria o mais perto. Ou a minha alternativa seria para Maceió, é um pouquinho mais distante, entendeu? Então, nós tínhamos combustível de sobra para voltar. Aí ele vira para mim e fala assim, já foi ruim para você posar em Marabá por causa de uma queimada. Comandante, qual o problema? A gente faz um procedimento instrumento. Ele negativo. Belém ficou para a direita e para a cauda. Mas esse negativo dele foi extremamente incisivo. E a cultura que nós tínhamos na Varig era que o comandante era o senhor supremo. Então, o que ele estava falando, ele estava correto, em detrimento a vários fatores. Primeiro, ele era o comandante. Segundo, muito mais tempo de casa do que eu. E terceiro, o próprio conceito e a filosofia da empresa. E como ele falou para mim com bastante certeza que Belém ficou para a direita e para a cauda, então vamos entender. Belém está aqui e nós passamos voando por Belém. Então, pelo tempo de voo, a gente estava próximo de Macapá. Isso, Macapá. Então, Belém e Macapá, isso aí. Aí eu virei para ele assim, comandante, o senhor me autoriza a sintonizar Macapá? Ou seja, eu não estava com informação de radionavegação de Belém, mas poderia pegar de Macapá, pousar em Macapá, fazer qualquer coisa. Bom, Macapá também eu não recebia, nem no meu instrumento e nem no dele.
É interessante a gente falar, porque a gente tem veículos de rádio também, nós somos obrigados a toda hora anunciar a frequência. Uma vez eu questionei, falei, mas por que toda hora tem que interromper a programação e falar ZY aqui a frequência tal? Ele falou, porque em caso, aí eu aprendi, em caso de alguma pane, as aeronaves, elas vão sintonizar dentro da cabine e vão saber pela localização da frequência da rádio onde elas estão. Então, tanto a frequência quanto a torre tem que estar sempre iluminada para emergência em voos. Exatamente. Aí veio isso na minha cabeça. Como não entrou a informação de navegação de Macapá, eu comecei a pensar cheio de medo. Estou sendo bem sincero para você e para quem está nos vendo e nos ouvindo. Aí eu peguei e falei assim, comandante, o que o senhor acha da gente sintonizar as rádios difusoras de Belém? Na minha cabeça funcionou direitinho. Se eu não consigo informação de rádio navegação, eu pego informação de rádio difusora, que são as broadcasts. Aí, perfeito. Quando eu sintonizei a Rádio Clube e a Rádio Liberal Belém do Pará, as agulhas, a do lado dele e a do meu lado, foram para onde ele tinha dito. Menina, me deu vontade de dar um beijo no comandante. Ainda pensei assim, caramba, tu mal entrou na companhia, já está questionando o comandante. O comandante sabe o que está fazendo. Eu simplesmente fiz assim, ó. Ufa! Ô, Glória! Eu sintonizei e foi, beleza. Mas aquilo ali não era real. Por quê? Porque eu tinha que escutar o indicativo da rádio. Aquelas informações de rádio difusora só seria correta se falasse ZY alguma coisa, Rádio Clube Belém do Pará ou Rádio Liberal Belém do Pará. Aí ele pega o microfone e fala para Belém que tinha entrado em contato com as rádios, tinha recebido informação de rádio das rádios de Belém. Porque na minha cabeça funcionou da seguinte maneira: eu vou para cima de Belém, encontrar o aeroporto é o troço mais fácil do mundo. Né? Porque a gente sabe que só tem um, então é tranquilo, né? E como a nossa vista, ela está habituada a enxergar a pista, né? Então é uma coisa muito fácil. E já estava anoitecendo, então assim, poxa, tranquilo, vamos para cima de Belém, graças a Deus, o sufoco vai acabar. Aí Belém autoriza o Varig a sair de 6.000 metros para 1.200 metros. Então, estou eu de headphone no ouvido, porque era só estática. Eu estava ávido para escutar a indicativo das duas rádios, sabe? Ou de uma, de outra, não importa, mas eu tinha que escutar uma. Né? Isso era determinante, sabe? Que eu escutasse para que nós dois tivéssemos plena certeza que estávamos indo para Belém. Desceu de 6.000 para 1.200. Pelos meus cálculos, afastou-se de Belém uns 80 quilômetros. De 6.000 metros para 1.200, 10 minutos no máximo, a gente estaria divisando Belém. Primeiro que estava uma noite sem uma nuvem. A selva amazônica, né, que a gente estava ali, um breu. Então, uma luzinha sequer no meio de uma mata, de longe você vê. E ainda mais Belém, que é uma cidade grande, uma capital gigantesca. Aí, descendo, eu de headphone no ouvido, naquele desespero todo, eu falei assim, comandante, tem alguma coisa errada.
Ele o quê? Eu falei assim, comandante, já era para a gente ter divisado Belém. Belém é uma cidade grande. E eu não estou conseguindo contato identificar essas duas rádios. Eu passava para o áudio da cabine, era só estática, eles. E eu de headphone no ouvido, loucamente ávido mesmo, para poder. Rádio Clube Belém do Pará ou Rádio Liberal Belém do Pará. Aí ele vira e fala assim, não concordo. Eu falei assim, mas não concorda por quê, comandante? Porque nós descemos devagar. Eu virei para ele e falei assim, e desde quando 440 quilômetros por hora é devagar? Eu não falei 440, né? Eu falei 220 nós. Desde quando 220, agora estou fazendo a conta aqui para vocês, 440 quilômetros é devagar. Eles já não lhe mandei monitorar os rádios. Aí eu, sim, senhor. Chegou no 1.200 metros, saiu de 6.000 para 1.200. Então vamos entender o porquê eu estou dando ênfase nisso. Um avião a jato, quanto mais alto, mais econômico. Um avião a pistão, a hélice de pistão, quanto mais baixo, mais econômico. Por quê? Mais baixo, mais oxigênio. Já o motor a reação, que é uma turbina, então ele comprime o ar e explode. Então lá em cima, o ar é mais rarefeito. Consequentemente, tem menos resistência ao avanço. Então ele economiza mais combustível e anda mais rápido. Então, ele poderia ter muito bem proa da agulha a 6.000 metros. Opa, Belém está aqui embaixo. Descia em espiral. Seria a coisa mais sensata. Mas não, ele resolveu descer porque Belém autorizou isso. Chegamos em 1.200 metros, estou eu lá com o headphone no ouvido, e viro para o assim, comandante, a gente está errado, comandante. Cadê Belém? Belém é uma cidade grande. Já era para a gente ter divisado Belém. Eles já não lhe mandei monitorar os rádios? Sim, senhor. E eu estou ali fazendo o meu papel. Aí, pois bem, tem uma hora que eu viro para ele assim, comandante, já tinha passado quase uma hora voando baixo, quando eu viro para ele assim, comandante, isso está errado. Estamos indo para o sul, proa 165, ou 168, ou 69, não sei, não me recordo bem. E que de Costa Belém para o norte. Aí o comandante me dá uma resposta assim fantástica, né? Eu só não vou falar qual é, do jeito como foi, porque seria censurado. Ele virou para mim e falou assim, o que você quer que eu faça? E, um palavrão. Você quer que eu vire o avião agora que vai para o norte? E você não está vendo que as agulhas estão indicando que Belém está para frente? E Belém só pode estar para frente. E, mas não falou nessa calma, não. Falou da forma incisiva. Você não está vendo isso? Aquelas coisas todas. E eu, nesse momento, eu me senti um passageiro privilegiado. Eu estava ali na primeira cadeira, sabendo que não ia pousar em lugar nenhum. Aí me deu um sentimento ruim, não um sentimento de morte, que daqui um bocadinho eu vou falar qual é, que é o pior sentimento que eu já tive na minha vida. Mas me deu um sentimento ruim como ser humano, sabe? Assim, porra, tu não tem valor nenhum, tu não serve para nada. Sabe, aqui quem manda sou eu, quem serve sou eu, quem sabe sou eu, e eu é que tenho condições e você é um zero. Só que eu era um zero à direita. 0% à direita dele. Aí eu, pegando a carta de descida de Belém, eu vejo a entrada do procedimento. 027. Aí eu gelei, peguei a carta,
e diz assim: olha aqui a merda que foi feita. Ele imediatamente não quer, ele nem pergunta que merda que foi. Ele levou a mão na boca e fez, ó. Ou seja, fique calado para não sair gravado no Fly Recorder. Aí ele vira bem e fala assim: e agora? Eu falo assim: comandante, vamos subir e vamos nos declarar em emergência. Mayday. Né? Porque uma vez que você se declara em emergência, você tem que saber. O órgão tem que saber que emergência se trata. Ele fez isso. Aí ele começou a me dar aula de performance, porque eu pedi para ele subir mesmo, subir. Porque quanto mais alto, O ar mais o nosso rarefeito rádio, economiza a gasolina também, né? economia, o nosso rádio falava melhor e daí por diante. Mas essa chance de vida, que quando eu achei, faltava 1 hora para acabar o combustível, tinha que ter uma coisa da parte do comandante, que chama-se humildade, né? A humildade na qual eu me refiro é você aceitar que erra. Ele não errou porque quis, sabe? Ele e eu erramos, não erramos porque a gente quis, porque, afinal de contas, os primeiros da fila somos nós. Essa que é a grande realidade. Então, eu, particularmente, eu amo minha vida, e ele também. Só que a personalidade dele é de extrema arrogância, de prepotência. E ele queria pousar aquele avião em qualquer lugar e não quis falar com ninguém, nem com o órgão de controle e nem muito menos com alguns aviões pousados da Varig que estavam em contato com a gente. Pois bem, então ele me pede uma carta e fala que estava próximo de Carajás. Eu ainda pensei assim: como é que ele sabe disso? Aí o Belém, o Vale 254, tarará, pede abertura para pouso noturno em Carajás, que até hoje Carajás é fechado para pouso noturno. Aí começa a agonia novamente, a esperança de Carajás, e Carajás nunca ia chegar. Aí chegou um determinado momento, e que é assim, sabe, a aviação é mais ou menos como a vida. A vida vai te dando certos toques. Se você for uma pessoa prepotente e arrogante e não escutar os toques, ela vai continuar te dando alguns toques. Mas se você não quiser escutar, vai ter uma hora que não vai ter retorno. Então, vai acontecer alguma coisa não muito boa. Então, sabe aquela expressão dos nossos pais? Ô menino, ô menina, não faz isso não, que você vai acontecer isso. Né? E a gente, na nossa imaturidade, na nossa prepotência, na nossa arrogância, que eles não sabem nada, porque nós sabemos tudo, né? Adolescente, pré-adolescente, todos são assim, e acaba se lascando. Por quê? Porque não tem a humildade de escutar. Isso realmente pode dar errado. Então, 30 minutos antes de acabar o combustível, eu sabia que ia pousar em lugar nenhum. Aí eu fui encomendar minha vida, minha alma, né? Aí eu fui bater um papo com Jesus. Eu olhei para minha direita, um negro, e o meu papo foi da seguinte forma: compadre, que merda, hein? Mas por que merda? Porque eu troquei o voo. Eu não era para ter aceitado aquele voo. Eu não precisava, eu ia para outro lugar. Mas tudo bem. Quero te agradecer por você ter me permitido realizar meu sonho de infância. E vou te pedir 3 coisas.
A primeira, seja breve, não me faça sentir dor, porque eu detesto. A segunda, me perdoe se eu fiz alguma coisa de errado aqui na Terra, mas acredito que nunca fiz nada de errado não, porque sempre respeitei meus pais. E a terceira, põe alguém para me receber, porque assim eu acredito, porque quando a gente nasce aqui, são nossos pais que nos recebem. E silenciei a minha mente. E comecei a experimentar o pior sentimento que eu já tive na minha vida. Que aeroporto é esse chamado morte que eu vou posar daquele? E eu ali no meu transe, né, que isso é literalmente um transe. Eu imagino, porque eu vi um documentário, algumas matérias, e um dos sobreviventes também falou que o comandante avisava a cada 10 minutos que o combustível estava acabando e que o sistema de bússola estava, né, quebrado, assim. Essa atitude de comunicar os passageiros, não sei se faz parte do treinamento, mas eu imagino que você comunicar, faltam 50 minutos, faltam 40 minutos para acabar o combustível, acho que acaba com o equilíbrio de qualquer pessoa. E aí eu fiquei imaginando como é a sensação de você saber que daqui a 15 minutos, 10 minutos, você está na iminência de morrer. É péssima, é péssima. E não é a iminência, não. É a certeza. A certeza, é diferente. Né? É a certeza. Né? É só a gente pensar. O Poço Forçado, no meio da selva amazônica, às 9 horas da noite, com um Boeing 737, cheio de gente, qual a possibilidade de vida? É zero. Zero. Pois bem. Aí o comandante bate aqui no meu ombro e diz a seguinte frase: desculpa, velho, o erro foi meu, a gente se encontra no outro lado da vida. Nesse momento, eu olhei para a minha direita e pensei assim, o cara já está morto. E nessa hora eu fui tomado por uma certeza de vida, a mesma certeza que todos nós sabemos que um dia a gente vai bater um papo com São Pedro, eu tinha certeza de vida. E detalhe, perfeição de vida. Ou seja, eu tenho todos os meus órgãos, eu ia ficar com todos os meus órgãos, assim como o comandante, assim como todos, né? Porque, na realidade, quando um piloto está, nesse caso em específico, quando você luta pela sua vida, você está lutando pela vida de todos. Essa que é a grande realidade. É uma coisa muito, muito interessante e muito verdadeira. Aí eu falei assim, o outro lado da vida é o pi. Pi, a gente vai fazer dessa forma, dessa maneira, é assim que nós vamos fazer. Não tem outro jeito, é desse jeito. E não admitir mais a hipótese de morte. A minha parada era vida. A minha parada não era, não, a minha parada é vida. E vamos embora. Acaba o motor do 1, acaba o motor do 2, vamos fazer o pouso forçado e vai ser um sucesso. E como foi? Graças ao bom Jesus e graças ao meu instrutor. E no próximo bloco nós vamos falar como foi a sobrevivência na selva e você vai me contar como é que foi esse pouso forçado. A gente volta já. Com certeza. Bom, Zílio, o combustível acabou e vocês tomaram a decisão de fazer o pouso forçado. O que se passou exatamente no momento do impacto, naquela misturada de corpos, cadeira, poltronas? Como é que vocês, como é que os passageiros e a tripulação conseguiram escapar? Dava para ajudar alguém naquele momento? A coisa aconteceu da seguinte maneira. Acaba o combustível do 1, acaba do 2, vamos embora para o pouso forçado. Né? Tinha que manter o avião em equilíbrio o tempo inteiro. Aí na hora que eu viro para ele e falo assim, vai bater, eu escutei o roçar da copa das árvores na barriga do avião, veio uma árvore, vamos entender que a minha mão seja o avião. Então, veio uma árvore, pegou o meu lado, fez um buraco
bem grande do meu lado e levou a asa direita. O avião entrou em curva para a direita, porque essa asa tinha sustentação. Aí Jesus, na sua linda e maravilhosa benevolência, me coloca uma outra árvore e leva a asa esquerda. Acerta o charuto um pouquinho e Jesus, não é piloto, Jesus, encaixa o charuto entre árvores. Entre árvores. Do Poço Forçado, infelizmente, morreu apenas uma pessoa. Ela não atendeu o comando das comissárias e quando eu acordei, ele estava falecido do meu lado, né? Porque eu desmaiei porque eu tive uma pancada muito forte na cabeça. Quando eu acordei, o moço estava morto do meu lado, ele entrou cabine adentro. Na hora que o avião parou, ele foi projetado para frente. Olhei para a minha direita e o comandante não estava lá. E eu tentei sair, não consegui, por quê? Porque o meu lado direito todo não mexia, devido a uma fissura craniana que eu tive, muito forte, e o meu lado direito não mexia, nada. Aí eu consegui mexer com a minha mão e com o meu pé, eu estou com o controle das extremidades, show de bola, aleijado. Pois bem, veio uma passageira, que é minha super amiga, amo essa passageira de montão, a Rita, e a Rita chegou e falou assim, me tire daqui, por favor. O comandante tinha dito para todos que eu estava morto. E graças a Deus eu não estava morto, estava vivo. Aí ela me tirou pelo rasgo do meu lado, me botou deitado ao lado do avião. Para ser sincero para você, eu não vi dentro da cabine de passageiros, eu sinceramente. Eu passei os 3 dias na mata sem andar. Tira o completo do sol, põe na sombra. Então eu fui andar no último dia quando eu cheguei na fazenda, ou seja, no 4º dia. E eu achei que eu ia morrer naquele dia. Tamanho o mal que eu passei. Né? Porque eu não andava. Para me deslocar, vinham 3, 4 pessoas. Porque a clavícula arrebentada. Minha perna, um monte de buraco, tudo chegava no osso. E a paralisia do lado direito. Morreram 10 pessoas por conta das cadeiras que se soltaram todas da amontoaram na frente. Hoje isso não acontece mais. Pode ter o poço forçado que for. Nos aviões da Boeing, que as cadeiras não se soltam. Isso foi uma das mudanças nos aviões. Infelizmente, morreram essas pessoas, que para mim não era para ninguém ter morrido. Então, os mortos ficaram dentro do avião. A Solange, que é a chefe de equipe, ali dentro, junto com os mortos e com alguns vivos ainda, né? E as pessoas fazendo de tudo para poder tirar, e conseguiu tirar todas elas que estavam com vida. E nós passamos lá 3 dias para ser resgatado no último dia. Qual a nossa maior necessidade? Água. Eu imagino que não deva ter sido fácil, né? Porque improvisar com pessoas machucadas no meio da mata, calor, inseto, ferida aberta, membros quebrados, deve ter sido uma grande dificuldade. E foi. E o principal da nossa, ou seja, porque vamos agora trabalhar como se fosse um quebra-cabeça. Já estávamos na mata, não tinha muito o que fazer. O que foi feito foi colocar um rádio que nós tínhamos a bordo, nós não, todos os aviões têm, esse rádio que é um rádio de frequência de emergência, 125.1, se não me engano. Então, na manhã seguinte, botou-se esse rádio para emitir o sinal, que através daquele sinal nós seríamos resgatados, e depois
rezar para ser resgatado e tentar a convivência, né? Ou seja, se organizar dentro daquele caos. Então, isso foi feito, essa organização foi feita. Mas, dentro da selva, é uma umidade muito grande, é um calor muito grande, né? Todos tiveram, ou seja, aquelas larvas, né? Dos machucados, inclusive eu. Só que a sede é um troço insuportável de sentir. Tanto que 3 dias, primeiros 3 dias sem água, você já começa a ter falência dos órgãos, né? E no 4º dia você vai conversar com São Pedro. Comida não. Comida a gente tem gordura, a quebra da gordura gera açúcar, a quebra do açúcar gera energia. Emagrece. Mas a água não tem como. E eu estava com a minha perna muito machucada, e eu com muito medo de perder a minha perna por gangrena. E tem uma passagem na Bíblia, que se não me engano é de Jó, que diz o seguinte: tudo aquilo que eu mais temia me adveio. Então, em outras palavras, não ponha a sua atenção naquilo que você não quer que aconteça, ou irá acontecer, né? Invariavelmente irá acontecer. Aí eu comecei a escutar o canto de um pássaro, e o canto do pássaro era assim. E eu comecei a viajar na minha maionese, né? Eu falei assim, poxa, será que esse que os homens fazem para as mulheres é por causa desse pássaro? Né? Isso para tirar a minha mente da minha perna, que estava muito machucada. Aí passa um sobrevivente, um cortezinho no supercílio. Aí senta do meu lado e fala assim, aí, seu copiloto, tudo bem? Eu falei assim, não está nada bem. Porque nada disso era para ter acontecido. E aí, o que aconteceu? Aí eu me dei conta que eu estava falando com um passageiro, né? Aí eu comecei a falar todos os termos técnicos em inglês que me veio na cabeça. E para tirar o cara do tempo dessa conversa, eu perguntei qual é o seu nome. Ele é Afonso. Eu falei assim, Afonso, a coisa que eu mais queria nesse momento era tomar um copo d'água e a água escorrer pelo canto da minha boca. Menino, o pássaro canta. Ele vira e fala assim, o pássaro está me dizendo que tem água para lá. Eu falei assim, não brinca com essa coisa, não brinca com coisa séria, não. Ele falou assim, não estou brincando, não. O pássaro está me dizendo que tem água nessa direção. Demorou um pouquinho. Quando ele chegou, ele me trouxe uma água barrenta. Eu olhei para aquele copo d'água, eu comecei a chorar. Bebeu com gosto, né? Paradoxalmente falando, de alegria. Então aí, ou seja, o Afonso foi determinante para a água. Foi determinante, como também para o resgate. Então ele achou água para a gente. Então todos foram, ou seja, muitas pessoas que estavam bem, muitas. Então iam no riacho para se lavar. Só que tinha um problema. Diz que vocês fizeram até feijoada. Rolou uma comida nesse dia. Eu só não sei o que era, mas rolou sim, né? Porque acho que tinha passageiro lá que tinha feijão, um negócio assim. Eu não comi, mas eu sei que rolou isso, né? Porque a gente não tinha água. E na minha cabeça eu estava com uma preocupação muito grande. E ia acabar dando ruim para todo mundo. Por quê? Porque o pessoal do SAR, que é o Serviço de Busca e Salvamento, estava procurando a gente num campo. E a gente estava em outro. E a última informação, inclusive isso está
na mídia, né? Esse negócio é acho que é Instagram, TikTok, não sei. A última informação, a última fala de Belém, de Garcês, do comandante, quer dizer, é que ia dar início ao pouso forçado e que estava indo na direção de Marabá. Então, as pessoas, ou seja, o órgão de controle, né, e o pessoal de busca e salvamento estava concentrado ali, naquela área. A probabilidade da gente ser encontrado era muito remota. Essa era a minha pergunta, porque em toda busca tem um ponto de partida, né? Um ponto de origem, um ponto de chegada Isso. e o ponto onde o piloto conversou com a torre, né, pela última vez. Então, partindo desse Exato. pressuposto que vocês estavam perdidos e nem você nem o piloto, nenhum dos dois sabia onde estava e que naquela época, né, vamos lembrar que era 1989, a cobertura Sim. dos radares era completamente diferente, era, podemos falar até deficiente, encontrar um avião E não tinha. era como procurar uma agulha no palheiro. E dito e feito, Exatamente. vocês só foram localizados 3 dias depois da queda. E aí vem a pergunta, Isso. você imaginava que o resgate demoraria, né? Ou melhor dizendo, existiu algum momento em que você achou que não sairia vivo daquela selva? Sim, claro, lógico. Porque o que acontece? O rádio, né, o ELT, é como se chama hoje, então ele acionou ele frequência 125,1, é emergência. Então, alguma coisa tem ali. Isso foi feito na manhã do primeiro dia. E ele era acionado através de contato com água, e foi pedido que os homens urinassem dentro daqueles potes de gelo para fazer o acionamento. E o Quem é que INPE, teve essa brilhante ideia? Eu li que acionaram o rádio através da urina. Quem teve essa brilhante ideia? isso com certeza foi o comandante. Porque a gente sabe, né, ou seja, a tripulação sabe que esse rádio só é acionado dessa forma, né? Principalmente os técnicos e comissários, né? Eles têm mandatoriamente a obrigação de saber disso. Então, pois bem, para mim, teoricamente falando, a gente seria resgatado no dia seguinte, ou seja, naquele dia que botou o rádio lá, mas só que não. Então, passou um dia, passou 2 dias, eu falei assim, meu Deus do céu, estão procurando a gente num ponto, a gente está em outro. E já era para a gente ter sido resgatado. Pois bem, e amanhã do terceiro dia, eu vejo o Afonso subindo numa árvore altíssima, com uma destreza ímpar. Eu ainda pensei assim, eu lá deitado, né? No chão. Ainda falei assim, caramba, esse cara não morreu de tombo de avião, vai acabar morrendo de tombo de água. Subiu e desceu numa destreza assim, incrível. E aí veio a informação. Ó, o Afonso disse que tem uma fazenda numa direção X lá. Saiu ele e mais 2 sobreviventes por dentro da selva. E graças ao Afonso, no início da noite do terceiro dia, chega o Afonso junto com o pessoal do SAR. Aí vem. Nessa hora, é muito interessante. Como eu disse anteriormente, ninguém reclama, ninguém chia, ninguém faz nada. A dor aparece. Quando chegou o pessoal do SAR, era uma reclamação. Dói aqui, viu? Incrível. Todo por quê? Porque o pessoal do SAR é como assim, deixa eu tentar colocar de uma forma muito simples. É o seguro que a gente paga do carro, mas não quer usar. Então a gente sabe que existe
o órgão de busca e salvamento, mas ninguém quer ser atendido por eles. Por quê? Porque deu ruim. E eu vou dizer para vocês o seguinte, e para todos os aviadores que porventura possam estar me ouvindo. Eu agradeço do fundo do meu coração ao SAR. Sabe, eu falo deles com muito amor, com muito carinho, porque são militares altamente qualificados a lidar com o caos de uma forma muito gentil, de uma forma muito fraterna, e eles são, assim, simplesmente fantásticos. A partir daquele momento, todos nós tínhamos a certeza que nós iríamos viver. É uma coisa muito forte. Você não tem ideia do quanto é forte. Eu fico imaginando, Então, você sobrevive à queda do avião, mas você não sabe se vai ser resgatado. exato. Os Exato. passageiros talvez tinham essa esperança, mas você que sabia que estava perdido, Eu não tinha. acho que Eu tô a sendo alegria sincero. foi maior do que dos demais. Nossa, mas é assim, é fantástico. É fantástico. E aí, uma senhora e uma criança foram resgatados. Essa criança, se não me engano, ela teve um problema no pé. Então a Varig deu toda a assistência, as operações. E o sonho dela era ser bailarina. E quem é? E hoje, o que ela é? Uma bailarina. É a Bruna. Então, isso eu sei por causa de um oficial do SAR, que a gente se tornou muito amigos. Eu tive com ele ano passado. Ele veio passar uns dias aqui numa praia de Maceió e eu fui me encontrar com ele. Depois de 34 anos, eu dei um abraço, sabe? Um abraço muito apertado nele, gosto dele demais, 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 demais. Chama-se Paulo Cubis. É uma pessoa, assim, iluminadíssima. Então, foi resgatado a senhora, que foi a 11ª pessoa a falecer, ela estava realmente muito acamada, e essa menina. E as outras pessoas foram todas resgatadas no dia 7 de setembro, ou seja, na manhã do 4º dia. Nós fomos levados para uma fazenda e dessa fazenda transladados para a base aérea de Caxim. Então agora, para eu poder finalizar isso, você me perguntar o que você quiser, graças ao bom Jesus, 44, 42 pessoas ficaram vivas. Nós éramos 54, 44 ficaram vivos. Se o comandante não tivesse a postura de arrogância, de prepotência, porque eu sei, eu que faço, eu que mando, tem que ser como eu quero, e tivesse se declarado em emergência, mesmo naquele momento onde eu achei o erro, nós Belém teria nos orientados a pousar nessa base aérea de Caximbo, porque o translado de helicóptero, que é lento, da fazenda para a base aérea foi muito curto. Então, quando eu achei o erro, nós tínhamos 1 hora de combustível ainda. E é muita coisa também. Sabendo utilizar, daria um pouquinho mais, daria 1h15, mais ou menos. Então, a gente teria pousado nessa base aérea, que é uma base aérea totalmente estruturada. Tanto que naquele acidente da Gol, entre aquele Gol que caiu próximo da onde teve o posto forçado do 254. Com o Legacy, né? Exatamente. Esse Legacy pousou na fazenda. Então era muito próximo. Mas a certeza dele de pousar em algum lugar, que eu é que sei, que eu é que mando, eu é que tenho capacidade para isso, e afinal de contas o comandante sou eu. E arrogância e prepotência
não é uma prerrogativa dele. É de todos nós, seres humanos. Isso a gente encontra as pencas, sabe? Ainda mais aquelas pessoas que estão num patamar um pouco mais elevado do que os demais, né? Chefe, essas coisas assim. Então, quando a pessoa é prepotente, é arrogante, ela fecha a questão dentro daquele mundo dela. Então, ela fecha o funil e ela não aceita nada do externo. Porque qualquer coisa do externo que venha contestar a atitude daquela pessoa, ela se sente agredida. Porque, afinal de contas, eu é que mando. Eu é que sou o responsável. Então, esses fatores de comandantismo, que hoje mudou radicalmente por causa desse acidente. Hoje, para você ter uma ideia, a comissária põe o comandante na rua. É só reportar ele. Ele é mandado embora. O piloto manda fácil. Então, hoje, o grande barato dentro de uma cabine chama-se conexão, sabe? Os dois tomarem uma decisão, discutir, buscar alternativas para resolver aquele problema, os dois. O senhor acha que se não Coisa tivesse essa hierarquia tão rígida, o senhor teria, né, tomado alguma outra atitude? Sim, teria posado, sabe? Ele estaria voando, eu também voando até hoje. Para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, eu fui pegar o meu documento com ele, né? Porque no pouso forçado, a tripulação deixa, ele fica de posse com os nossos documentos. E eu fui pegar o meu documento com ele lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando ele abriu a porta, ele apertou minha mão e falou assim: obrigado, cara. Se não fosse você, todos nós teríamos morrido, porque eu não tinha condições de pousar aquele avião. Aí eu falei assim: que isso? Nós éramos uma equipe. Porque eu não me acho melhor do que ninguém. Eu apenas acreditei na vida. A nossa diferença é que eu acreditei na vida e ele acreditou na morte. E eu lutei pela vida, independente se eu estou lutando pela vida de A, B, C, D, F, G, não importa. Eu estou lutando pela minha vida. Então, eu acreditei na vida. Hoje em dia, as pessoas falam assim: tenha pensamento positivo, que você vai mudar as coisas. É exatamente isso. Se você acredita numa coisa, você luta por aquilo. E se você não acredita naquilo, você vai lutar por aquilo que você acredita, sendo positivo ou negativo. Se você tem plena convicção que você vai morrer, você fica o quê? Você fica apático. Porque essa que é a grande relação de morte. Você fica apático por causa desse sentimento de ausência. E quando você luta pela tua vida, você está lutando pela vida. E a vida é a coisa mais incrível, mais fantástica que existe na face da Terra, mesmo com todos os percalços. Zílio, você acredita que sobreviveu, além do amor à vida, é claro, por acaso ou por um propósito maior? Menina do céu, muitas pessoas falam que eu não morri porque eu tenho um propósito. Eu não sei que propósito é esse. Eu só sei que eu não quero mal a ninguém. O que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Depois desse acidente, eu me tornei muito mais ingênuo, digamos assim, né? Eu acredito muito no ser humano. Isso, infelizmente, do que eu vou falar não é legal, mas
ser humano não é um ser muito bacana para a gente confiar plenamente, né? E é uma pena isso, né? Porque os valores, eles são muito inversos. E eu estou buscando que propósito é esse até hoje. E eu acho que o propósito é amar meu semelhante, é amar a vida, é fazer o bem, sabe? Sem olhar a quem, e ter pensamentos positivos, do que eu puder fazer para ajudar o ser humano, eu faço, sabe? Não é eu vou fazer, não, eu faço. Então, eu já era uma pessoa muito, eu já era uma pessoa sensível, vamos entender assim. Sensível, né, borocochô, não. Era uma pessoa que as coisas me tocavam, né? E, e o amor era uma coisa que eu sempre acreditei muito nessa palavra amor, né? É como se fosse um grande remédio, ou talvez seja o remédio principal que todos nós precisamos, é o amor. Então, eu sempre acreditei nisso. E depois do 254, eu acredito demais até não. É onde eu acredito no ser humano, decepciono muito, sabe? Já fui chamado outras vezes de ingênuo e eu sou obrigado a concordar, né? E, e eu não sei, assim, dizer para você se eu encontrei o meu propósito. Não sei dizer para você. Eu só sei que agradeço a Jesus por estar vivo, agradeço pela vida que ele me deu. Tive outros grandes problemas na minha vida, que não tem nada a ver com a aviação, e com a força de Jesus, que é um cara fantástico, extraordinário, simplesmente fantástico. Eu consegui superar também e vivo feliz, né? Vivo um dia atrás do outro e sempre buscando os pensamentos positivos. Tem hora que eu fico meio para baixo, né? Com a própria circunstância da vida, quem não fica? Mas não, que é isso, vamos embora, vamos lá, sabe? E tem, tem aquele salmo que fala assim, que é tudo posso naquele que me fortalece. Eu falo assim, eu posso tudo na força que Jesus me dá. Então, essa é uma frase muito corriqueira na minha boca. E, e se meu propósito é o que eu vivo hoje, né, essa infinidade de palestras que eu já fiz pelo Brasil inteiro, já fui até para fora do país, e faço em base aérea naval, base aérea da FAB, base aérea do Exército, e sou tratado com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Então, tá bom. O propósito tá sendo atingido, digamos assim. Mas eu não faço a mínima ideia qual o propósito seria. Dizem que a Oi? história ela é escrita pelos vitoriosos. Você é um deles. Muito obrigada Não, pela obrigado. participação, parabéns pela sua história e principalmente por compartilhá-la conosco. Obrigado, uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja muito você e sua família e a todos que nos ouvem e que nos veem. Obrigada, um abraço. Até mais. Outro. Tchau. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado aqui na TBO, a TV que você se vê.